Fala galera, beleza? Coach Nerd aqui e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Então galera, hoje eu vou estar falando aqui pra vocês de um tema até bem interessante, mas antes eu tenho que dar uma contextualizada. Mas antes da minha contextualizada, já vai deixando o like, tá? Se inscrevendo aí no canal, porque isso não pausa o seu vídeo e vai só 2 segundos, 1 segundo para um clique, 1 segundo para outro clique, tá? E eu prometo que vai te ajudar muito. Bom, como vocês já estão cansados e carecas de saber, eu sou fã muito de Zelda. E esses dias eu estava em um fórum de Zelda na internet, bom, porque ainda existe isso e eu ainda pratico esse tipo de coisa. Eu me envolvi numa treta lá que um carinha num dos grupos comentou assim que o Ocarina of Time não era tudo isso que o pessoal falava e que na verdade era um jogo bem ruim e limitado. E então, e depois disso, o cara não quis ouvir nenhum argumento e só foi ignorante. Então, já que você não quer ser uma pessoa ignorante e nem burra, vem com o João. Ó, é o seguinte, gente. Por que o Ocarina of Time é um sucesso e por que ele é o jogo que modelou os jogos de mundo aberto? Primeira coisa, ele surgiu numa época em que isso não era comum. Não era comum você ter jogos de jogo aberto. E os que tinham na época eram bem ruins. Como, vou citar o próprio exemplo, o Superman 64 é um mundo aberto, que é um lixo. Se eu não me engano, um jogo do Buzzy também era horrível. Agora, surgiu o Mario. Só que Mario já era uma franquia consolidada. E tanto o Mario quanto o Zelda nessa época do 64 já era uma franquia consolidada. O porém é que o seguinte, Mario saiu e ele era difícil. O Ocarina of Time, seu começo não era difícil. Então eu vejo que, ao meu ver dessa forma, você tinha uma maior facilidade, tanto para nós brasileiros, para jogar o jogo do o Zelda, não o Mario. Tipo assim, o Mario, você entra no castelão lá, você não fica meio perdido, você não sabe pra onde ir. Eu mesmo, da primeira vez que eu joguei no emulador de celular. E aí eu fiquei bem perdido, fiquei, mas onde que eu vou aqui, meu Deus do céu? Aí tá, eu consegui me achar, foi na primeira fase, eu cheguei lá em cima num chefão, numa bomba gigante, eu falei, uai, mas o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer pra derrotar esse trem? Então assim, não tava muito explicado no jogo. Agora, o Ocarina, conforme você vai conversando, você vai falando, ele tem os indícios do que você tem que fazer, do que você tem que pegar. Então é o seguinte, dá pra você fazer essa questão de ser mais fácil de um jogo. Porque assim, você vai ali, você entra numa passagem, aí você vai conversa com uma pessoa ali, e o jogo é bem intuitivo. E segunda coisa, que o Mario era um mundo aberto de fases. Ou seja, se você quisesse entrar naquela fase, você tinha que ter as estrelas necessárias para você entrar naquela fase. O Zelda Ocarina of Time, não. Você quer ir ali, você vai ali. Ah, você quer explorar ali? Espera um pouquinho. Avança só um pouco na história aí, você pode adquirir um item ou uma mecânica que vai te fazer chegar ali. Mas aquela área que você descobriu que para ter aquilo ali, você já explorou. Entendeu? A mesma coisa que é o Mario tinha uma questão que era o seguinte. O Mario, você já sabia o que ia acontecer com ele ali. Você já sabia que ele ia atrás do Bowser para salvar a Princesa Peach. O tchan da questão é que o Ocarina of Time ele veio para inovar. Ou seja, ele não tinha muito a ver com os outros jogos de Zelda. Você só olhou e falou assim: tá, muito bom, mas o que eu vou fazer nesse jogo? Será que eu vou ter que salvar a princesa? Quando você conhece ela, criança, e vê o Ganondorf. E aí você já pensa nisso. Só que daí, conforme você vai avançando na história, você vê a complexidade, o aprofundamento, o peso que a história traz em cima de você, porque é inevitável que você vai se emocionar em alguma parte do game. Zelda trouxe essa questão de você viajar e ficar viajando entre os mundos. Inclusive, tem muitas características, muitos easter eggs que, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui. E ainda mais. E o cara lá no fórum também apontou a questão dos gráficos serem datados. Gente,
Porque, primeiro, tem uma coisa. É um jogo de Nintendo 64 de 1900 e poucos. Não vai ser um jogo de PlayStation 5 da vida. Lógico que quando você pega um retro game pra jogar, você tem que olhar com olhos da época. Claro que você pode dar uma zoada, olha esses polígonosãos aí, mas você tem que apreciar conforme as tecnologias que eles tinham na época. Tanto que depois saiu pra 3DS. Se você é mais um pouco antigo no canal, eu até tinha um 3DS, mas eu acabei vendendo. E então é o seguinte, vocês têm canalizado o ponto de vista de que vocês não foram feitos na geração passada, vocês são dessa geração, vocês estão acostumados com gráficos dessa geração. Então, para vocês poderem não serem babacas, vocês têm que tentar olhar para um lado crítico. Pensa numa criança que na década de 90, tipo assim, não tinha dinheiro e tipo assim, juntou ou ganhou de Natal porque queria muito um joguinho do Zelda. Então aquilo é mágico, junta a sensação mágica, junta com os gráficos. Pra época, os gráficos eram bons. Vocês nunca viram aquele meme que é você olha um jogo do PS2 antigamente, uau, nice graphics. Entendeu? Essa é a questão. Lara Croft no PS2 era o ápice dos gráficos. Final Fantasy VII, quando chegou pra Play 1, foi o ápice, porque os polígonos eram tecnologia nova e você poder ter algo em 3D foi mágico pra época. Mágico, revelador, inspirador. Tanto que, olha, não é nem efeito de comparação, mas eu vou comparar. Como fã do nosso Zeldinha, eu tenho o Tears of the Kingdom. Bom, eu tenho não, é emprestado porque eu tô jogando no meu Switch, né? Inclusive ele tá lá no Switch agora. E se você olhar, antes não era isso aqui. Não tinha como você ter acesso a isso aqui. As pessoas mal tinham internet em casa, não tinha como você ter acesso a um jogo assim, um lançamento. Até porque aqui no Brasil. Mas agora você consegue ter isso aqui. Então pensa bem, tudo vai de memória afetiva. Uma pessoa não achava ruim porque é o seguinte, ela via nas revistas, talvez via em vídeo em alguma lan house, assim, né, mais ou menos, via alguma transmissão na TV, porque na época não tinha Twitch. Não tinha, vou abrir Twitch pra ver meu streamer. Não tinha. Não tinha. Então pensa bem numa criança que tinha na lan house pra jogar qualquer coisa minimamente legal, ganhando um console que podia ficar na casa dela, não precisava pagar pra jogar. Com um jogo que era espetacularmente bom pra época, que tinha gráficos de última geração pra época. Então tudo criava na criança uma memória afetiva, uma memória boa. E é por isso que existem hoje pessoas que são incapazes de falar mal de tal coisa. E um argumento super válido quando você está defendendo uma coisa antiga é: você não viveu a época. Porque na época era diferente. Todo mundo que viveu a época tem uma memória afetiva. Tem ali o chunk de amar coisas, né? Tanto que, pega aí deixa eu falar uma coisa. Tá, eu já vi uma discussão sobre isso. Pega um Power Ranger aí, o primeirão que saiu lá. Você vai ver que a história, às vezes, é um pouco fraca em alguns pontos. Tem uns furos de roteiro. Tem umas partes da história que não é legal, que não é bacana. Isso é porque é questão de ser antigo. Antes as pessoas não tinham entendimento. Tinham sim obras espetaculares. Os primeiros Power Rangers são fantásticos, mas sim, tem uns furos de roteiro. Mas tem gente que não consegue falar mal. Eu mesmo não consigo falar mal, porque fundou todo um pilar de série depois. Eu amo Power Rangers. Então é o seguinte, é uma memória afetiva. E porque você não tem essa memória afetiva, é fácil para você falar mal, é fácil para você apontar erros. Mas tem gente que não é. E é por isso que nós temos que ser compreensivos. Ok? Mas então, vamos voltar para o assunto de Zelda, porque eu me perco nos meus próprios assuntos. Só um momento. Ok. O jogo também traz mecânicas inovadoras, como o hookshot, flechas com elementos, magias,
Até porque antes você precisava de um bastãozinho, né? Como o próprio A Link to the Past. E você tem que lembrar que a franquia The Legend of Zelda vinha de uma baixa, né? Por causa de questões de produção de jogos, a Nintendo liberou para uma outra empresa fazer os jogos. Que você sabe que foram aqueles 3 jogos do Intellivision. Que são grotescos, né? Sinceramente dá nojo só de lembrar. Então, quando surgiu o Ocarina, foi revolucionário e explodiu a cabeça de muita piazada e de adultos também. Porque os adultos, na época do Nintendo 64, se eles tivessem jogado alguma coisa, tinha sido o Atari. Então, aquilo era completamente diferente. Tinham magias, tinham dungeons, muito mais dungeons, com uma complexidade elevada. Ou seja, uma certa criança, se você não tivesse a certa manha dos jogos, você não conseguiria, em tese, zerar. Mas tem muitas mecânicas, os minigames, como por exemplo Lolo Ranch, que tem as mecânicas da galinha, Kakariko Village, que tem lá para você pegar as galinhas, ou até mesmo o Market lá, que tem vários jogos, né? Como o de Arc Flash, os Bomb Shoes, entre outras coisas. E também, não necessariamente as dungeons do próprio jogo. Você pode fazer a dungeon para pegar o hookshot com o Dampé, quando você vai pro futuro. Você pode fazer Bottom of the Well, que é aquele poço que fica em Kakariko Village, que tem uma parte do game que você esvazia ele. Você tem músicas, você pode criar uma música e ensinar ela pro espantalho no presente, quando você tá com o Link criança explorando Lake Hylia. E depois, no futuro, você pode usar essa música para evocar um espantalho que te ajuda durante o game. Você tem toda uma questão de história pesada e como que você vai enfrentar isso. Ou até mesmo o fato de que você é obrigado a ter tal item para poder passar, porque vai ficar mais fácil para você, vai facilitar sua gameplay. Por exemplo, os itens de aprimorar a força. O primeiro que você pega são as luvinhas dos Gorons, que já te dão uma certa força. Depois você pega as ferro, é uma luva de ferro, Iron Dauntless, e depois você pega as Golden Dauntless, que estão no Castelo Ganondorf. Ou seja, é uma mecânica muito bacana. E tem muitos easter eggs no próprio onde você vai ver a Zelda. Se você conseguir dar uma olhadinha em cima de uma das janelas, vai estar lá uns quadros do Luigi, do Mario, da Peach. Isso na versão de Nintendo 64. Na versão de 3DS é uma fase do Mario. Isso mostra o quão bem trabalhado é esse jogo. E toda a questão de mundo aberto. Ok? A questão de que de noite o portão do castelo fecha, da vila fecha. Aparece monstros pra você, já que você não deveria estar caminhando sozinho de noite, não é mesmo? Mas eles relatam que eles são bem tranquilos de encontrar. O Stalfos, se eu não me engano, é o nome dos bichinhos. A questão de, ali tem um riozinho, vou seguir pelo riozinho, achei um lugar muito louco para eu explorar. Entendeu? Essa é a questão. Aí a questão de você derrotar o inimigo e você adquirir rupees, você entrar em um lugar e ter um baú, essa é a questão de descoberta. Então, galera, eu já vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. E, cara, que discutiu comigo no fórum, eu espero que você veja esse vídeo e se arrependa de ter sido tão babacão. Até mais, galera. Falou. Tamo junto e tchau.